Olá pessoal, mais um vídeo no canal de vídeo com informações, é claro, do Flamengo, e temos muitas informações envolvendo vários assuntos. Tem inovação no departamento médico do Flamengo, tem a briga do Flamengo com a Libra, tem vestiário do Flamengo tenso após a derrota para o Central Córdoba, e tem também Danilo, envolvendo boa notícia sobre Danilo, a gente vai trazer também no vídeo de agora. Mas antes, galera, aquele pedido clássico para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos. Pessoal, é o seguinte, vamos para as informações. Vou começar sobre a inovação no departamento médico do Flamengo. Essa semana, inclusive, na quinta-feira, ontem, no caso, o Flamengo promoveu um tour com os jornalistas lá no CT Ninho do Urubu. Eu, infelizmente, não pude comparecer, porque foi no mesmo horário do SBT Esporte Rio, programa que eu faço no SBT de segunda a sexta-feira, a partir de 1h da tarde. Inclusive, fica o convite, mesmo você que não é do Rio de Janeiro, pode assistir o SBT pelo canal, pelo YouTube. Aqui no YouTube eles têm o canal no YouTube, e o programa é muito bacana, que eu faço junto com Pedrosa e também com a Fernandinha Maia. Mas nesse tour, a imprensa pôde acompanhar todos os bastidores do CT Ninho do Urubu, que os jornalistas pouquíssimo têm acesso, poucos funcionários têm acesso, inclusive, e lá a imprensa percebeu que o Flamengo implementou o uso de um software chamado ProSoccer. É uma ferramenta desenvolvida para monitorar diariamente os índices de humor, estresse, fadiga, dores e possíveis lesões dos jogadores. Ao chegarem ao CT Ninho do Urubu, os atletas são obrigados a utilizar o sistema, que apresenta um questionário com perguntas como: qual o seu nível de estresse hoje? Como está o seu nível de cansaço? Qual o seu humor no momento? Está sentindo dores musculares de forma geral? Então, são alguns questionamentos que ajudam a vida do departamento médico do Flamengo. Depois desse questionário, depois dessas perguntas, é produzido um relatório e um percentual de, entre aspas, bem-estar do jogador. A partir desses dados, um tratamento é elaborado para cada departamento, fazendo com que ocorra um trabalho individualizado e mais preciso nos atletas. Então, aí o uso da tecnologia para facilitar a vida do departamento médico do Flamengo e minimizar os riscos de lesões nos jogadores. Lembrando que cada partida que um jogador fica fora é um prejuízo para o técnico Felipe Luiz. E por falar nisso, já vou entrar nesse assunto. Danilo, galera. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, os jogadores estão se apresentando ao CT Ninho do Urubu, e a informação que eu obtive, que a programação, o planejamento, é que Danilo treine com o grupo nessa sexta-feira, sábado também, e com isso seja relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não é certo a presença do Danilo na lista de relacionados, mas a expectativa lá no Flamengo é muito boa para que isso aconteça. Lembrando que o Danilo não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, cara. Faz tempo, hein? Quase 2 meses de ausência já do Danilo, jogador que foi convocado na última data FIFA para a seleção brasileira e acabou sendo cortado por conta desse problema físico que ele sofreu. Na verdade, ele vem de 2 problemas físicos. Ele teve um quando estava em reta final de recuperação, acabou sofrendo uma outra lesão e agora, pelo visto, está recuperado e tem tudo para voltar a ser relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Repito o que eu falei no meu vídeo anterior: o Campeonato Brasileiro do Flamengo continua sendo a prioridade na temporada, mas priorizar o Campeonato Brasileiro não quer dizer que a Libertadores está sendo deixada de lado, desprezada. Não. O entendimento do Flamengo é que agora a diretoria, o clube, a instituição está dando devido valor a uma competição que é muito importante, que é o Campeonato Brasileiro. E, sejamos francos, eu considero um absurdo o Flamengo de 2020, último ano que foi campeão brasileiro, para cá, poucas vezes liderou a competição, o Campeonato Brasileiro, e, na boa, brigou em que ano? Chegar na última rodada com condições de título, com combinações de resultados, para mim não é disputa. Aí eu não considero como disputa. O Flamengo tem que dar o devido valor a essa competição, que é muito importante. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, amo a Libertadores, óbvio, mas eu acho que Libertadores e Brasileiro tem que ser, sim, as 2 prioridades do Flamengo. Em outros anos, a gente pode ver que a Copa do Brasil acabou sendo priorizada. Ano passado, por exemplo, a Copa do Brasil foi prioridade.
na frente do brasileiro, sem sombra de dúvidas. Eu acho um erro, mas agora o brasileiro está sendo a prioridade do Flamengo. Galera, é o seguinte, existia a chance do Botafogo da Paraíba vender o mando de campo contra o Flamengo, mas isso não vai acontecer. O CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo, confirmou que o clube recebeu várias propostas, cerca de 5 propostas para vender o mando de campo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas ele descartou, falou que não vai acontecer e ele explicou por quê. Abre aspas. Pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é principalmente para premiar o nosso torcedor que está nos abraçando nesse momento importante. Tenho certeza que será uma grande festa. E, como eu falei, agora sendo SAF, a parte financeira não é a maior preocupação do Botafogo da Paraíba. Não acredito. Óbvio, você receber uma proposta de 4 milhões para vender o mando de campo, chama atenção. Se eu fosse o administrador do Botafogo da Paraíba, talvez eu balançasse, porque é uma proposta financeira muito boa. Porém, o Botafogo da Paraíba definiu por não vender, o jogo será na Paraíba, ou seja, torcedor rubro-negro da Paraíba, fica ligado que o Flamengo vai jogar aí. Não sei se com o time titular, porque a Copa do Brasil sendo a terceira prioridade na temporada, óbvio que em um determinado momento o Felipe Luiz terá que poupar. E vai poupar quando? Num jogo difícil do Brasileiro, no jogo difícil da Libertadores, ou nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil? Vocês já sabem a resposta. Vamos agora para um assunto importante. Informação do Coluna do Fla. Vestiário do Flamengo ficou péssimo após derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Grande parte dos jogadores desceu com os nervos à flor da pele. Houve revolta, estresse e queixas contra as vaias da torcida. Na saída do campo, De La Cruz seria o último a dar entrevista, atrás de Gerson. Pedro e um jogador do Central Córdoba. O Uruguai esperou por cerca de 10 minutos, se irritou e foi liberado pelo Fla. No vestiário, o ambiente foi de pouca conversa, com reclamações, tapas nos armários e muita revolta. Além disso, alguns atletas estavam indignados com as vaias da torcida. Um dos jogadores disse à reportagem: fomos campeões 2 vezes nesse ano e a galera vai no primeiro jogo em casa pela Libertadores. A gente tentou pra caralho, não dá para falar o palavrão aqui. Um torcedor, inclusive, arremessou um copo de plástico e atingiu o meia Matheus Gonçalves no banco de reservas. Internamente, o clima de insatisfação foi visto como normal em um elenco ambicioso. Tá aí a informação do Coluna do Fla. Olha, eu como torcedor, eu sempre falo isso, não sou sommelier de torcedor, não gosto de vaia, ainda mais durante o jogo. Depois do jogo, a atuação no Flamengo foi horrível. O jogador precisa entender isso. E o torcedor que está comparecendo ao Maracanã é um torcedor totalmente diferente. É um torcedor que vai achando que vai sempre ter espetáculo. É um torcedor de teatro, sejamos francos. Vai achando que é sempre um show. E não será sempre um show. E aí o torcedor ele fica indignado, consequentemente acaba vaiando. Mas, passado isso, o Flamengo tem que vencer o Grêmio para retomar. E outra, galera, não tem isso de crise não, tá? Muita gente tentando botar uma crise no Flamengo onde não tem. Não tem crise no Flamengo. Vão por mim, porque eu venho conversando com as pessoas lá de dentro. Novela entre Flamengo e Libra ganha mais um capítulo nessa briga aí. Vamos lá. A Libra apresentou ao Flamengo propostas relacionadas à divisão das receitas de TV do Brasileirão, com foco no critério de audiência. As ofertas representam um ganho financeiro para o clube, que estima receber cerca de 40 milhões de reais a mais no melhor cenário. Ainda assim, os valores estão abaixo do que o rubro-negro considera ideal. Internamente, o clima é de satisfação. A diretoria acredita que suas demandas e críticas ao modelo atual de contrato não vêm sendo levadas em consideração. A percepção é de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro concentram o poder da decisão dentro da Libra, alinhando posições antes mesmo das reuniões oficiais. Isso aqui é uma informação do All Sport, gente. Isso é muito sério. Inclusive, né, quem negociou isso não foi a atual gestão, foi a gestão passada. Galera, essas são as informações do momento. No próximo vídeo a gente vai ter novidade. Muita gente me perguntando se Pedro pode ser titular contra o Grêmio. Nós vamos apurar essa situação. Se o Danilo pode ser titular, se de fato ele retornar. O que eu sei é que Léo Pereira está apresentando muito desgaste físico. De repente pode ser poupado contra o Grêmio. Gerson,
Obviamente, um resultado que não estava no script, o Flamengo jogando em casa, primeiro jogo em casa nessa edição da Libertadores. E um jogo muito marcado por ir para o intervalo já com 2 gols de desvantagem, né? E o mental ter 45 minutos para tentar subir a ladeira toda. Que você atribui esse resultado? A Arrascaeta passou ainda aqui a pouco e deu mérito também para o Central Córdoba. O que você atribui esse resultado, essa derrota por 2-1 aqui no Maracanã, primeiro jogo em casa na Libertadores? Sempre ruim perder, né? Ainda mais quando se perde em casa diante da nossa torcida. Eu também vou na mesma linha do Arrasca, parabenizar o adversário, assim como a gente treina também e busca a vitória, o adversário do outro lado também trabalha. No meu modo de ver, ditamos o ritmo do jogo o tempo todo. Tomamos o gol ali de pênalti, depois uma bola parada. Depois, óbvio, que fica mais difícil de ter que ficar correndo atrás, o adversário um pouco mais atrás ali. Tivemos chance, antes do adversário fazer o primeiro gol, a gente teve chance de abrir o placar. Aí depois se volta para o segundo tempo, a gente com a mesma intensidade, buscando o gol. Tivemos chance mais vezes de fazer o gol. Se eu não me engano, o gol do Nico saiu ali por 20 alguma coisa assim de minuto, né? A gente buscou, tivemos chances de empatar. Não tem desculpa, derrota é sempre ruim, mas agora o mais importante é o jogo que a gente tem domingo, focar pro brasileiro, pro jogo contra o Grêmio, que vai ser muito difícil. Não só tem coisa ruim quando perde, né? Parece que tá tudo ruim, a gente tem que focar no que a gente fez de bom no jogo. E óbvio que tem coisas a se melhorar, a gente vê o que a gente fez de errado e melhorar para a próxima partida. Gerson, a torcida, né, principalmente a gente acompanha nas redes sociais e a manifestação da torcida contra preservar alguns jogadores, e hoje você foi um desses atletas que não começou jogando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até uma satisfação para a torcida e também até que ponto estava programado você entrar no segundo tempo ou foi pelo resultado? Acho que isso é muito aleatório, né? Porque se a gente tivesse ganho o jogo, talvez tu não estaria fazendo essa pergunta para mim, né? Todos que estão aqui no Flamengo é de alto nível. Acho que independente de quem joga, nossa equipe está sempre buscando o maior nível. São muitos jogos na temporada. Tem jogadores também que estão, por exemplo, eu voltando de lesão. E aqueles que entraram deram o seu melhor. Eu acho que essa pergunta, com todo respeito a você, é muito porque a gente perdeu o jogo, né? Talvez se a gente tivesse ganho o jogo, não estaríamos fazendo essa pergunta. Mas, como eu falei, não tem desculpa. Eu sou um cara que, quando ganha eu falo, quando perde eu falo também. Não dou desculpa. A única coisa que a gente tem a fazer nesse momento é trabalhar para o jogo de domingo, que é muito importante. Mas estava programado para você entrar no segundo tempo ou foi pelo resultado? Eu não sei. A gente respeita tudo que o treinador faz e estamos junto com ele até o final. Gerson, o Pedro hoje voltou depois de 7 meses. E eu vi que muitos jogadores, inclusive você, fizeram um post falando da felicidade de ter ele de volta. Qual vai ser a importância dele agora para esse restante de temporada? Então, hoje saímos tristes pela derrota, mas feliz por ter ganho mais um companheiro e um jogador muito importante para a gente. É óbvio que a gente queria dar uma vitória para ele nessa volta dele, mas triste pela derrota, mas feliz pela volta de um companheiro muito importante. Wesley, uma derrota inesperada, né? Levando em consideração que o Flamengo era favorito numa partida dentro do Maracanã. Como é que vocês começaram a digerir isso no vestiário? Como é que foi a conversa depois desse jogo? Era uma longa sequência de invencibilidade com o Felipe? Sim, primeiramente boa noite. Acho que futebol não tem mais esse negócio de inesperado. Acho que todas as equipes trabalham para ganhar. A gente também trabalha a semana toda para ganhar, todo dia. Acho que todo dia todo mundo vai treinar matar um leão por dia e não tem mais esse negócio de inesperado. Infelizmente, eles tiveram 2 chances e fizeram os 2 gols. Mas agora é melhorar, cada um olhar a sua parte individual. Primeiramente eu também. Como eu falei, tem dia que as coisas vão acontecer. Tem dias que as coisas não vão acontecer e é botar a cabeça no lugar, trabalhar para voltar a vencer. Fazendo uma avaliação do time hoje, o que vocês podem tirar? E também perguntando a você, porque existe uma, não vou dizer falha, mas uma falta de precisão, talvez, nas finalizações. E acho que hoje o Flamengo sofreu um pouco disso, né? Teve possibilidade até de empatar e fazer gols, mas acabou não conseguindo. O que vocês acham que está faltando para essa bola entrar? Cara, trabalho.
como o trabalho da minha parte é de acertar os cruzamentos, mas isso aí é com o professor, ele que decide como o time vai jogar. Se é um time, como ele botou Bruno Henrique e Pedro toda hora, que é para ter cruzamento, isso aí é da minha parte, dos laterais também tem que acertar. Então é trabalho, cara. Trabalho e só isso que tem que ser feito agora. Trabalho e domingo tem mais. Pedro. Aqui, por favor. Te acompanho um tempinho já, viu você passar por um monte de coisa na tua carreira, desde o começo, altos e baixos. É uma cobertura que acontece na sua vida pela segunda vez, né? Mas foi um passado distante lá em 2018 e agora novamente. A gente vai falar do jogo ainda, mas eu queria que falar o que representa o dia de hoje para você, a volta aos gramados, fazer o que você mais gosta, poder exercer a sua profissão e o alívio de estar em campo novamente no Maracanã, com a camisa 9, com a camisa do Flamengo, que acredito que seja a coisa que você mais gosta de fazer. Boa noite. Boa noite. Foi uma noite, né, individualmente falando, né, para mim foi uma vitória porque voltei, né, num tempo bom, como eu falei, respeitando cada fase, cada processo dessa etapa difícil que é ficar longe dos gramados. Mas infelizmente não foi do jeito que eu esperava, com vitória. A gente sabe que precisava dessa vitória em casa, mas como eu falei, o grupo vem fazendo um ano excelente, a gente vem fazendo um ano muito bom. Espero poder voltar à minha melhor forma física, voltar à minha melhor forma dentro de campo, que vai ser com jogos, vai ser com minutagem e sem dúvida nenhuma voltar a ajudar o Flamengo. Agora, falando do jogo, o que você atribui esse saldo negativo? O Flamengo, durante boa parte do jogo, subindo a ladeira, um adversário que se fechou, fez cera. É a carta de apresentação da Libertadores, mais uma vez. Sim, é um resultado ruim, a gente sabe disso. Controlamos o jogo praticamente todo. Infelizmente não concluímos em gol e eles abriram 2-0 e fica muito difícil de recuperar, mas a gente lutou até o final, a gente não desistiu ali. Tentamos no final ali achar o gol para tentar a vitória, infelizmente não saiu. Levantar a cabeça, como eu falei, a gente vem fazendo um grande ano e focar no Grêmio agora para voltar a vencer. Pedro, você falou sobre esse seu retorno, né? Parabéns pela volta. E falou sobre a minutagem que você vai ganhar agora pouco a pouco. Como que está o planejamento em relação a isso? A próxima partida é fora de casa. Já tem uma conversa sua com o departamento, né, médico e também a comissão técnica para esse retorno gradual? Então, vai ser de forma bem gradativa, né? Vamos progredindo aos poucos, né? Subindo os minutos em campo, mas é claro que tem que ser jogo a jogo, né? Pensar nos treinamentos, em cada jogo, como eu vou estar também fisicamente, como vai estar meu corpo depois dos jogos. Enfim, vai ser no dia a dia, vai ser jogo após jogo, não tem como pensar a longo prazo, mas estou feliz pelo retorno, espero poder, como eu falei, voltar à minha melhor forma física e tenho certeza que eu vou, em breve, estar no meu melhor nível. Valeu. Bruno, queria que você pudesse falar sobre na verdade, assim, faltou um pouquinho mais de precisão na hora da finalização, talvez. Acho que isso tem sido um problema da equipe como um todo. E também queria poder ouvir, eu até perguntei para o Arrascaeta sobre essa prioridade que foi dada ao Brasileirão, né? O Boto, o Felipe Luiz já falaram que a prioridade do Flamengo nesse ano é o Brasileirão. Eu queria perguntar se isso foi conversado com vocês, como é que vocês levaram isso para frente, em dar essa prioridade ao Brasileirão em detrimento de outras competições? Olha, primeira pergunta, acho que criamos, hoje não fomos felizes e acabou que perdemos o jogo. Futebol é isso, às vezes a gente vai fazer, às vezes também não, e temos que estar preparado para tudo que vier. Em relação ao brasileiro, Copa do Brasil, ou Libertadores, isso daí a gente deixa com o Boto, Felipe, com a presidência. A gente está pronto para poder servir o Flamengo em qualquer competição. Então, eles que decidem isso. Estava todo mundo pronto, preparado para o jogo de hoje. E ele colocou os 11 que ele achava que era melhor. Então, acho que a derrota é ruim dentro de casa, diante do nosso torcedor. Claro que não queríamos perder. Desde quando entramos em campo, buscamos a vitória o tempo todo. E quando perde, parece que está tudo errado. Acho que não, temos que ter calma. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos.
Isso a gente tem que deixar registrado isso. Outras equipes também trabalham para poder vencer o Flamengo. Hoje o Córdoba montou uma equipe no contra-ataque e venceu o jogo. Não estou aqui para falar de arbitragem também, mas não sei se o primeiro gol de pênalti foi válido. Vimos um lance ali, acho que foi falta no Varela, e ele não deu. O árbitro o tempo todo picando o jogo. Enfim, como eu falei, não é porque perdemos está tudo errado e quando ganhamos está tudo certo. Não, a gente tem que ter a cabeça no lugar. O Felipe sempre, quando ganhamos, mostra de tudo que a gente fez de errado, porque nas vitórias é fácil, né? Aparecer muita coisa, o que fizemos em campo para poder vencer. E na derrota, todo mundo vê que parece que está tudo errado. Mas não, como eu falei, tem que ter calma. É ruim perder, dentro de casa mais ainda, mas o Flamengo não vai ganhar sempre. Obrigada. Dessa derrota dentro de casa, na Libertadores, o Flamengo não consegue atingir os 6 pontos, acaba caindo na classificação. O sentimento de vocês e o que poderia ter sido diferente nesse jogo de hoje para que esse resultado pudesse ser melhor para o Flamengo? Bom, acho que uma avaliação mais complexa eu vou fazer agora também, podendo ver o jogo de cima, ver o que a gente podia ter feito de melhor. Acho que todos vão fazer isso, provavelmente quando chegar em casa, para ter uma avaliação melhor. Mas a gente esperava um jogo muito complicado. É um time que joga sem se preocupar muito, então eles pressionam mesmo, independente do adversário. Se deixar jogar lá atrás, eles vão sair jogando. Lógico que a gente tem a nossa pressão e ficou difícil para eles saírem jogando desde trás, mas eles também têm muito essa bola longa. Contra a LDU eles fizeram algumas vezes isso, buscando o camisa 9. A gente se preparou para esse jogo muito, acho que a gente não deixou nada faltando. Acho que a gente fez o nosso melhor. Infelizmente algumas coisas não se encaixaram hoje. A gente tem que ver o que faltou ali, onde que a gente podia ter ido melhor. Mas acho que assim, não tem, quando a gente estava com não sei quantos jogos sem perder, não estava tudo certo. A gente sempre busca melhorar, sempre. Não sei se as pessoas de fora imaginam que a gente pensava isso, mas nunca pensamos dentro do vestiário. O discurso foi sempre o principal jogo é o próximo, a gente tem que vencer. Os tantos jogos que a gente tem aí não vão fazer com que a gente ganhe o próximo, e agora que a gente perdeu um jogo também, nem tudo tá errado. A gente tem muita coisa boa nos jogos, tem muita coisa boa ainda para continuar agregando. Os times vão se adaptar ao que a gente faz, vão assistir nossos jogos cada vez mais tem mais jogos da gente com o Felipe nesse modelo de jogo. Então os times vão estudar, vão se preparar melhor, vão ver esses jogos que, por exemplo, o jogo de hoje, como referência para daqui a pouco jogar contra a gente. E a gente tem que fazer um contra-argumento, uma contra-preparação para poder surpreender também os adversários que venham dessa forma e que a gente possa melhorar para poder jogar contra eles e vencer mais jogos, voltar a vencer. Acho que é um jogo só, mas agora é se preparar para o jogo contra o Grêmio e virar a chave já e focar no Brasileiro. Nação rubro-negra. Se liga só porque hoje o papo tá quente. O Flamengo tá se movimentando nos bastidores, e não é só pelo Jorginho, não. Tem reforço vindo aí, e o clube já mapeou posições estratégicas para chegar com tudo nas próximas janelas. E se você pensa que é só papo de jornal, se prepara, porque as informações são quentes direto do ninho do urubu. O novo chefão do futebol, José Botto, tá reestruturando tudo. E com ele chegou também um gringo no comando do Southam, o tal do Andriy Shevchenko, que já tá metendo a lupa em nomes que podem vestir o manto. E a diretoria já deixou claro, a ideia é trazer jogador que chegue para resolver. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem comigo porque hoje o papo é sobre o futuro do Mengão. Bora entender quem pode pintar no time, quais posições são prioridade e o que tá por trás desse novo plano rubro-negro para dominar o Brasil e o mundo. Seguinte, nação. O Flamengo tá jogando xadrez enquanto muita gente ainda tá no dama. A diretoria já mapeou onde o elenco precisa de reforço e montou um planejamento estratégico mirando 2 janelas importantíssimas. A primeira é a do Mundial de Clubes, que acontece de 2 a 10 de junho, e a segunda, a mais decisiva, rola entre 10 de julho e 2 de setembro. E é nessa segunda que o bicho vai pegar. O objetivo é bem claro, trazer jogador que encaixe no estilo de jogo, que tenha perfil de decisão e, claro, que caiba no bolso. E aí entra o trabalho do novo departamento de Southam,
que está sendo redesenhado desde que o José Botto chegou. Junto com o ucraniano Andriy Shevchenko, o Flamengo agora analisa o mercado de um jeito diferente, mais técnico, mais inteligente e com foco em nomes que realmente façam sentido pro time. Nada de aposta furada ou nome só por nome. A ordem agora é jogador certo, na hora certa, pra missão certa. E olha, se tem um nome que deixou a torcida em alerta nas últimas semanas foi o dele, Jorginho. Isso mesmo, o volante da seleção, que hoje está no Arsenal, virou alvo do Mengão. E não é boato fraco, não, o Flamengo já chegou junto, aceitou as condições do negócio e até acertou os valores com o jogador. Agora, a bola tá no pé dele. Se topar, é mais um craque de nível europeu vestindo manto. E detalhe, apesar de não ser uma das posições consideradas como prioridade, a diretoria entendeu que trazer um nome desse peso é uma baita oportunidade de mercado. Imagina só o Jorginho controlando o meio de campo ao lado de Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. É para fazer qualquer rubro-negro sonhar alto. A ideia é aproveitar essa janela curta do Mundial de Clubes para já chegar com moral na competição e mostrar pro mundo que o Flamengo não tá para brincadeira. Se der certo, vai ser um reforço que muda o patamar. Agora segura essa. O Flamengo tá indo atrás de um novo camisa 10. Isso mesmo, um meia para dividir o piano com Arrascaeta, que a gente sabe, é gênio, mas não dá para jogar 90 minutos todo jogo em 3 competições diferentes, né? A diretoria quer alguém que chegue para revezar com o uruguaio, mantendo o nível lá em cima, sem perder intensidade no setor criativo. E segundo a apuração, tem pelo menos 4 nomes fortes na mesa. O Southam tá de olho em jogadores com visão de jogo, passe afiado e que se encaixem no estilo do Tite. E se você acha que vai vir aposta, esquece, o foco é trazer alguém pronto, que chegue e jogue. Afinal, com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e o Mundial no radar, o Flamengo precisa ter 2 opções de alto nível para cada posição. O plano é claro, manter a engrenagem girando e não deixar o time cair de produção se Arrasca precisar respirar. A gente tá falando de reforço estratégico, inteligente e que pode ser a chave para ganhar tudo. Tem mais fumaça no ataque. Mesmo com um elenco recheado de pontas, estamos falando de nomes como Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e o Jovem Plata. O Flamengo ainda quer mais um. Mas não é qualquer um, não. A ideia é trazer um ponta que seja decisivo no mano a mano, que drible com facilidade no espaço curto e que seja diferenciado. O departamento de Southam já tem algumas opções na mira, e o critério agora é exigente, jogador que desequilibre. E sabe por quê? Porque o Mengão não quer depender de 1 ou 2 nomes no ataque. Com o Wesley sendo negociado e possíveis saídas no radar, o clube também estuda reforçar a lateral direita. É um planejamento de guerra, irmão. A diretoria já entendeu que, para ganhar tudo, tem que ter elenco forte, elenco inteligente e opções em todas as posições. O Flamengo tá mirando alto, e a torcida pode esperar novidade pesada nas próximas janelas. E aí, nação, o que você achou desses nomes e dessas movimentações? Você traria o Jorginho? Acha que falta mesmo mais um ponta no time? Comenta aí embaixo que eu quero saber tua opinião. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos rubro-negros e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Aqui é Flamengo todos os dias. Até o próximo vídeo, e saudações rubro-negras.